Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal e também nas minhas redes sociais, que é: posso cobrar quanto? E aí, quanto você pode cobrar do seu amigurumi? Então, agora eu vou explicar para você uma forma que eu fazia para poder cobrar quando eu fazia encomendas, tá bom? Porque hoje em dia eu não faço mais encomendas, eu crio e ensino amigurumis para vocês, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês a forma que eu fazia para poder cobrar os amigurumis. Então, eu vou tirar essa boneca daqui e esse anjinho também, porque eu fiz aqui algumas anotações para vocês. Então, gente, a pergunta que eu mais recebo, e como eu falei para vocês, e tá aí na capa do vídeo, é: posso vender por quanto? E essa pergunta, ela é uma pergunta muito individual, e eu vou explicar para você por quê. Porque a minha realidade não é a sua realidade. Então, não tenho como passar um valor para você que você deve cobrar de uma peça, porque o valor ele é muito individual. O tempo que eu gasto para poder fazer um amigurumi é diferente do tempo que você gasta. Mas aqui nesse vídeo eu vou ensinar para você como calcular o preço do seu amigurumi, do amigurumi que você fez, certo? Então aqui eu vou explicar para você como é que eu fazia. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o valor da sua hora. Qual é o valor da sua hora? Nós vivemos aí em tempos que é tudo muito corrido, a gente tem tanta coisa para fazer, então se tem uma coisa que é muito valiosa, é o nosso tempo. Então você precisa saber qual é o valor da sua hora. E para você saber o valor da sua hora, primeiro você vai ter que descobrir quantas horas você vai trabalhar por dia e quantos dias da semana você quer trabalhar. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para poder ficar mais fácil para você. Por exemplo, quantas horas você vai trabalhar por dia? E aí eu peço para você ir anotando, tá bom? Porque são esses cálculos aqui que você vai fazer para poder calcular o seu amigurumi. E no início, gente, eu sei que é chato ficar fazendo isso aqui. Eu mesmo vou ser sincera com vocês e eu não gostava de fazer essa parte. Porém, se você quer valorizar o seu trabalho e quer tornar as vendas do seu amigurumi em um negócio, vai ser necessário você quebrar a cabeça um pouquinho e fazer isso aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Quantas horas você vai trabalhar por dia? Vamos colocar, por exemplo, que eu vou trabalhar por dia 6 horas. Então, deixa eu anotar aqui. 6 horas por dia. E quantos dias da semana eu vou trabalhar? Então, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Eu não quero trabalhar no domingo, não quero trabalhar no sábado. Vou trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia. Então, vai ser 6 horas por dia, vezes 5 dias da semana. Então, esse cálculo aqui é bem simples. 6 horas por dia, vezes 5 dias da semana, vai dar 30 horas por semana. Vamos colocar aí que no mês tem 4 semanas. Então, agora nós vamos calcular quantas horas a gente vai trabalhar por mês. Então, 30 horas por semana, vezes 4, que é a quantidade de semanas que tem no mês, vai dar um total de 120 horas. Então, um total de horas no mês, 120 horas. Essa vai ser a quantidade de horas trabalhadas no mês. Isso se for 6 horas que eu vou trabalhar por dia e 5 dias da semana. Se você quiser trabalhar mais horas por dia e mais dias da semana, você vai ter que alterar aí, tá bom? E agora, uma pergunta que você vai ter que responder, vai ter que analisar aí da forma que você quer e vai ter que chegar em um número, que é: quanto você quer ganhar por mês? Quanto que você quer ter de renda mensal vendendo seus amigurumis? Então, vamos colocar aqui o exemplo que eu quero ganhar por mês R$ 1.200. Gente, e esses valores aqui vai ser de acordo com a sua meta, tá bom? De acordo com o seu objetivo.
Aqui eu estou colocando apenas exemplos, tá bom? Para poder explicar para você como é que você vai calcular. Então, eu quero ganhar por mês R$ 1.200. Então, eu já tenho uma quantidade que eu quero ganhar e já tenho uma quantidade de horas que eu vou trabalhar por mês. Então, agora o cálculo aqui é muito simples. Você vai pegar os R$ 1.200 que você quer ganhar por mês e vai dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar por mês. E aqui vai dar um total de R$ 10 a hora. Então, aqui descobrimos qual é o valor da sua hora de acordo com esses exemplos que eu coloquei aqui. Então, o total deu R$ 10 a hora. Muito bem, descobrimos o valor da sua hora. Agora, não é só isso que você precisa saber, tá bom? Porque agora você já sabe quanto que você vai receber por hora. Mas agora você precisa fazer outros cálculos, que é o quê? Deixa eu pegar essa boneca aqui para poder explicar para vocês. Vamos colocar, por exemplo, que eu fiz essa boneca aqui, ó, que é uma boneca fácil de fazer, ela não é muito demorada, porque aqui, ó, ela não tem corpinho aqui embaixo, porque ela vira um vasinho de flor. Se você não viu essa boneca aqui, já tem a aula dela aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Então, eu considero que é uma boneca fácil de fazer e é rápida de fazer. Mas vamos colocar aí que eu demorei 5 horas para poder fazer essa boneca. Eu estou colocando um exemplo, tá bom? Porque eu não sei a quantidade de horas que eu fiz essa boneca. Porque como eu não trabalho mais com encomenda, eu crio e ensino para vocês, eu não faço esse cálculo mais, tá? Vamos colocar, por exemplo, que eu demorei 5 horas para poder fazer essa boneca. Então, vamos colocar aqui, boneca 2 em 1, porque ela vira vaso. Além de boneca, ela vira um vaso de flores. Então, vamos colocar aqui que eu demorei 5 horas para poder fazer essa boneca. E aí, gente, você pode usar um cronômetro, tá bom? Dessa quantidade de horas, quando você estiver fazendo lá o seu amigurumi, você usa um cronômetro ou também tem aplicativos para poder calcular, tá bom? O importante é sempre que você estiver fazendo o amigurumi, você cronometrar a quantidade de horas que você demorou para fazer aquele amigurumi. Então, vamos colocar que você levou 5 horas para poder fazer essa boneca aqui. Então, 5 vezes 10, R$ 10 a hora, vai dar o quê? R$ 50. É o valor que você gastou para poder fazer essa boneca. Só que não é só apenas isso, o valor da sua hora. Por quê? Porque aqui nessa boneca nós gastamos os materiais e você pagou por isso. Então, você também precisa acrescentar esses materiais. Adiantei aqui, gente, algumas anotações, que é sobre os materiais que você também vai precisar acrescentar. Então, eu coloquei aqui, ó, que você gastou linhas para poder fazer essa boneca, gastou fibra, os olhinhos, a cola e a embalagem. Você também precisa acrescentar a embalagem, tá bom? Porque isso também é considerado um gasto. Tudo que você gastou, se você usar algum detalhe que você comprou e acrescentou aqui na roupinha da boneca, você também precisa colocar o valor, tá? E eu sei que esse cálculo aqui é um pouco complicado, porque o ideal aqui, para você poder calcular as linhas e a fibra, é você ter uma balança para você poder saber a quantidade que você gastou naquele amigurumi. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Eu mesmo no início, eu não tinha balança. Então, o que eu fazia? Eu colocava o valor que eu tinha ali, mais ou menos uma noção de que eu tinha gasto, tá? Porque assim, não tem como você colocar o valor total do novelo do amigurumi. Por exemplo, aqui do amarelo. Você não gastou o novelo todo. Eu usei para poder fazer aqui a blusa e usei para poder fazer aqui as florzinhas. Então, isso aqui não é um novelo todo que você gastou. Então, eu colocava mais ou menos uma quantidade ali de gastos das linhas, tá? Porque como eu não tinha balança, eu não tinha como pesar. E aí, eu calculava mais ou menos, porque não tem como saber um valor exato quando você não tem balança. Então, por exemplo, vamos colocar que eu gastei de linha aqui, eu tô colocando um exemplo, tá? Vamos colocar que eu gastei R$ 10 de linha na boneca toda.
Então, eu acrescentava R$ 10. A fibra é outra coisa também que você precisa pesar. E vamos colocar aqui, eu gastei aqui de fibra, vamos colocar R$ 4. Os olhinhos, o par dos olhinhos, R$ 2. A cola é outra coisa também, que você não vai ter como saber a quantidade que você gastou. Mas aí você vai ter que acrescentar um valor, porque você precisou usar a cola nessa boneca. Então, vamos colocar aí que eu usei R$ 1 de cola. E agora a embalagem. Vamos colocar aí que gastamos R$ 5 de embalagem. Se você tiver que enviar essa encomenda, você vai ter que acrescentar também a quantidade de durex que você usou para poder enrolar a caixa. Vai ter que incluir tudo, gente, porque essa é uma forma mais justa de você cobrar pelo seu trabalho, tá? E é como eu falei, é chato fazer esses cálculos, mas é necessário. Então, aqui você vai ter que colocar o total de todos esses materiais que você gastou para poder fazer essa boneca. Aqui vai dar um total de R$ 22 que foi gasto com os materiais para poder fazer essa boneca. E outra coisa, como eu falei aí do envio pelos correios, o valor do frete não é você que paga, tá? Quem paga é o cliente. Esse valor você não acrescenta aqui. É o cliente que paga pelo frete. Então, aqui nós já temos a quantidade de materiais que foram gastos e já temos a quantidade de horas. Então, eu fazia dessa forma, tá bom? Aqui é só acrescentar R$ 50 mais 22, que vai dar um total de R$ 72. Então, gente, esse é o valor, tá? Que eu cobraria dessa boneca na época que eu calculava dessa forma, na época que eu fazia encomendas. Porém, depois que eu parei de fazer encomendas, eu descobri também que era interessante cobrar o valor do lucro. Então, no caso aqui, você acrescenta uma porcentagem do valor total que você encontrou para o lucro da empresa, tá? Porque esse valor aqui é o valor da sua hora, o valor do seu trabalho. Porém, é importante você acrescentar esse lucro caso você precise fazer algum investimento na sua empresa, precise comprar algum tipo de material que você ainda não tem. Então, aí você pode estar acrescentando esse valor que é importante também. Então, aqui no caso, vamos colocar que você quer 10% de lucro. Então, mais 10% desse valor aqui que você encontrou. 10% de 72 é R$ 7,20. Então, você tem que acrescentar R$ 72 mais R$ 7,20, que vai dar um total de R$ 79,20, tá? Então, é isso, gente. Essa é a forma que eu cobrava, tá? Tirando esse aqui da parte do lucro, porque eu ainda não sabia disso, mas você analisando bem, é importante você acrescentar isso também, tá? E aí, muita gente vai falar assim, nossa, que caro, eu não vou conseguir vender. Mas, gente, crochê, amigurumi, é uma peça exclusiva, é algo que é diferente, não é feito em fábrica, é algo feito à mão. Então, quem tem que valorizar primeiro o seu trabalho é você mesmo. Vai ter gente que vai achar caro, que não vai comprar, mas vai ter gente também que valoriza o seu trabalho, que reconhece que é uma peça exclusiva e vai comprar e não vai questionar preço, inclusive vai te indicar para outras pessoas, como aconteceu comigo. E por que que não vale a pena cobrar multiplicando o material, como eu já vi por aí, e no início também eu cobrava dessa forma, e eu vi que não era justo. Não é interessante cobrar dessa forma, porque não é o material não é o fator principal do seu trabalho. O fator principal do seu trabalho é a sua hora, é a sua dedicação, são os pontos que você faz na peça, porque a linha, se tiver só ela, não vai adiantar nada. O que vai fazer a diferença é o seu trabalho. E isso precisa ser valorizado por você mesmo. Começa por você mesmo e a partir de você, outras pessoas começam a valorizar, porque ela entende que é um trabalho exclusivo, que é um trabalho único. E você aí que faz o seu amigurumi e quer tornar isso um negócio, você vai precisar, tá? Fazer esses cálculos, vai precisar estudar o seu negócio, tá? Porque não é só fazer crochê, não.
tem todo um outro processo por trás. Vai precisar pesquisar, vai precisar estudar e todo dia é um aprendizado diferente. Todo dia a gente aprende uma coisa e aí a gente vai adequando para o nosso trabalho. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa aí nos comentários se você faz amigurumi para vender ou se faz para hobby, para presentear. E me fala aí se esse vídeo foi útil para você, porque assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e faço mais aqui para o canal. E você que vende seu amigurumi possa ter bastante encomendas, possa vender muito mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.